Infelizmente, você não foi treinado para acessar o invisível e trazer para o visível. Infelizmente, você sequer acredita que é no mundo invisível que tudo acontece. Infelizmente, para acessar o invisível, você precisa somente de você. Somente de um item. O seu querer. Querer ver além. Querer ver o invisível. Confuso isso, Mariana? Pode até parecer, mas não é. Não é nada confuso. Isso é a pura realidade. A hora que você quiser, de fato, ver o tamanho das coisas que tem no invisível, que há no invisível, você vai se surpreender. Por isso, eu tô aqui. Eu e o Thales estamos aqui para te mostrar, aliás, para te provar que é possível tornar o invisível, seja o que for, a felicidade, o dinheiro, o par perfeito, trabalho com propósito, enfim, além, é claro, de inúmeras outras coisas, tornar tudo isso impalpável, no visível, no material, criar sua nova realidade. Mas eu já te adianto, não é uma criação de realidade que tantos estão falando por aí. Tantas pessoas estão falando em criar sua própria realidade. Formas e formatos de criar essa realidade. Não é esse jeito que eu e o Thales e todo o nosso aparato espiritual iremos te ensinar. Para começar uma conversa em outro nível, nesses 3 dias do O Chamado, eu quero que você já pegue seu caderno, que você comece já anotando. Eu quero que você crie sua realidade a partir de algo sobrenatural. Não vai ser a partir do seu pensamento, porque saibam você ou não, o pensamento, olha só o que eu vou falar, eu quero que vocês anotem. O pensamento é o nosso maior sabotador. Ele é o cara mais mentiroso que há dentro da gente. A estrutura do pensamento é o que há de mais... Eu não tenho nem palavras para dizer o que é essa estrutura denominada pensamento. Então, por hora, o pensamento não vai criar sua realidade. Não é sobre isso. Eu quero só contar uma breve história para vocês. Há muitos anos atrás, eu fazia parte de uma filosofia de vida. Não vou falar o nome aqui, enfim, porque me ajudou muito há muitos anos atrás. Porém, hoje eu tenho muito mais maturidade, uma maturidade espiritual, para compreender que aquilo não é tão bem assim como é dito. Mas, enquanto eu fazia esse determinado curso, vamos assim dizer, lá ensina o seguinte, que em 30 dias, se você fizer uma visualização bem feita, bem elaborada, colocando 5 sentidos dentro dessa visualização, você alcança aquilo que você quer. Você cria a sua realidade. Na época, eu tinha acho que uns 18 anos por aí. Eu tava naquela fase de querer um carro, né? Tinha acabado de tirar a carta e tal. E eu falei, nossa, é agora. Eu vou criar essa imagem, vou colocar ela, vou rechear ela de N coisas e vou criar o carro que eu quero. Na época, gente, era o carro da vez, putz, eu não vou me lembrar agora, mas enfim, era um super carrão e era aquele carro que eu queria. Todas as minhas amigas tinham aquele tal carro e eu falei, é esse carro que eu vou criar. E aí fiz 30 dias colocando todos os meus sentidos à flor da pele para criar aquilo. E o que aconteceu? Escreve aí pra mim, o que vocês acham que aconteceu?
eu consegui trazer do invisível para o visível, eu consegui materializar só fazendo uma imagem com os meus pensamentos, aflorando todos os meus sentidos, recheando aquele meu pensamento para eu criar o carro tão desejado, meu carro tão desejado naquele momento. Vocês acham que eu consegui criar esse carro? Quero que vocês me respondam, quem tá aí. Porque é isso que muitos players, muitas pessoas, muitos ditos professores aí de criação de realidade e tudo mais estão ensinando. Então eu quero, como experiência própria, com a minha experiência própria, desmistificar isso. Que a Ellen colocou, acho que não. Que não. Você não cria a sua realidade a partir do seu pensamento. Então essa frase, eu quero que vocês não caiam nessa cilada. Que o pensamento cria a realidade, infelizmente ou felizmente, não é bem assim. Não é bem assim. E é sobre esse invisível todo que a gente vai trazer hoje na live. Eu por agora, o Thales daqui a pouco, ensinando para vocês, ou mostrando, ou trazendo nossa própria experiência de vida, né? Nosso lifestyle, como é que a gente faz para acessar esse tanto de informações invisíveis e com ações, muitas ações, condizentes com o que a gente é, condizentes com a nossa essência, condizentes com o que a gente veio fazer aqui na Terra. Aí sim a gente entra num patamar de autorrealização, e só aí, quando você entra nesse lugar de autorrealização, você materializa. Não é assim, tá? É isso aí, muito bem. Tô participando. O Thales está aqui. Tô assistindo a aula aqui e aprendendo. Prepare-se. Quem entrou comigo direto na live até estranhou, né? Porque eu tava bem séria, bem compenetrada e realmente quis trazer essa postura, mas agora eu já relaxei e agora eu tô no meu lugar de origem. Pronto, Chegou. Enfim, o que eu quis trazer do carro, né, é meramente um exemplo que eu vivi, que muitas pessoas vivem, que acham que é assim que materializa as coisas. E que é só a gente pensar, é só a gente rechear o nosso pensamento, ou só a gente visualizar as coisas, que elas se materializam. Eu não sei de onde criaram isso, né? Mas enfim, se criaram é porque é bom, né? Como a gente tem uma máxima assim, se existe é porque é bom. Mas aqui a gente consegue materializar esse invisível, né, de uma forma diferente, de uma forma inovadora e de uma forma real, concreta e duradoura, né, permanente. E o mais interessante disso é que na hora que você quer algo, que você quer trazer do invisível para o visível, na hora que você traz isso para a consciência, que é esse lugar tanto que a gente fala, é esse lugar que as águas colocam a gente e que é maravilhoso viver nesse lugar. Na hora que você está definitivamente nesse lugar, é tão doido que aquilo que você quer ou queria, ele até deixa de ter tanta importância. Porque você observa tudo aquilo e, enfim, como se aquilo não fosse a cereja do bolo. A cereja do bolo é você estar consciente, se observando o teu próprio querer, os teus próprios movimentos, os teus próprios sentimentos em relação àquilo que você acha que quer de fato e acha que é aquilo que vai te realizar. É um pouco antes da realização de ter o carro. Não é o carro que te realiza, e é o acesso a essa nova informação, seja ela qual for, que promove essa realização. E que essa realização constrói ações para sim, depois você ter aquele carrão.
Basicamente, é sobre isso que a gente vai falar. Isso e muito mais. Imagina só, se agora, nesse momento, se o pensamento cria realidade, né? Imagina agora só, nesse momento, se todas as coisas que eles pensaram ali chegasse lá, bater na porta agora, tá tudo aqui. Será que ia caber? Que desgraça que ia virar a vida. Olha, boa colocação. Eles iam dar conta de tudo. Eu acho que não. Vem cá. A gente ficou por momentos aqui tentando acertar a câmera para ver o que cabia, onde cabia. Então, por favor, adentre-se ao salão da live. Mas tá ótimo, eu tô participando aqui, ó, aprendendo. Daqui a pouco eu entro aí. Então vai. Mas, gente, eu quero que vocês saibam... A Ellen riu. Quero que vocês saibam que tudo, simplesmente tudo que existe no mundo hoje, nada. Olha que doida essa informação. A gente acessa as informações e a gente mesmo acha elas muito doidas, viu? E convido vocês a navegar nesse universo, porque ele é bom demais, ele desconstrói tudo e todos, assim, ó. Com cada palavra que você fala, cada frase que você forma, há uma desconstrução e há um renovo, há uma vida nova, dá um ar de entusiasmo em tudo que a gente acessa e tudo que a gente entrega para vocês. Olha só, anota a segunda coisa. A primeira era: pensamento não cria realidade, tá? Então, isso a gente vai anotar na faixa aqui do não. Agora, da faixa do tomar consciência, né? Expandir a consciência, tudo que existe no mundo hoje, nada foi criado. Meu Deus, você que escreveu isso. Fui eu que escrevi. Tudo, simplesmente tudo foi acessado no invisível e materializado aqui. É simples. Se vocês virarem essa chave e compreenderem que o invisível é 99%. 96. 96? 96% da realidade. Olha que maluco. Você consegue tornar o visível mais prático, mais acessível, mais simples e, quiçá, mais divertido. A gente quis trazer esse tema do invisível para o visível porque a gente trabalha 100% com o invisível. Imagine você se eu ou Thales, ou tudo que a gente faz e fala, tudo que a gente materializa, as águas de Micael, se a gente não acreditasse no tamanho do invisível, no potencial do invisível, se a gente não acreditasse na invisibilidade da própria estrutura Micael, onde será que eu estaria? Olha, eu acho que eu estaria, para não falar morta, eu estaria lá onde eu estive muito tempo, né? Naquela vida comum, naquela vida corriqueira, naquela vida que talvez você esteja agora, naquela vida confusa, naquela vida perdida, sem propósito, naquela vida. O dia que eu decidi acreditar no invisível, confiar no invisível e tornar ele visível a cada momento que eu acessava esse invisível, criar ele, ver o invisível, olha que doido, ver o invisível, eu comecei a viver uma nova vida, a materializar coisas pautadas em cima dessa nova realidade. Acredito eu que esse é um grande diferencial meu, é um grande diferencial do Thales. Ele vai falar um pouquinho mais particularmente dele, da experiência dele, mas é um grande diferencial nosso. A gente aqui integra e entrega para vocês a íntegra das coisas. A gente não atrai vocês por uma coisa e entrega a outra. Não atrai vocês com, enfim, com seus desejos maiores. Eu costumo dizer isso pra Júlia.
com os prazeres mundanos. A gente tem as coisas, mas a gente não quer atraí-los por isso. A gente quer atraí-los pelo que a gente é. Por isso que a série das 3 lives chama O Chamado. Não sou eu, Mariana, te chamando para vir ver o invisível comigo. É você aí, acessando o seu invisível, que possivelmente é igual ao meu. E aí, você sentindo o chamado. Esse é o meu querer máximo dos últimos tempos. Eu até reluto um pouco e falo, poxa, eu tenho que atrair as pessoas pelo meu lifestyle, pelo jeito que eu crio a Júlia, pelo jeito que eu vivo, pelo jeito que eu me comporto. E aí, ao mesmo tempo, eu falo, não, minha atração aqui é por outro segmento. Meu diferencial não é nem atração, meu diferencial é para um outro pilar, um outro princípio. Eu quero que vocês estejam conosco, eu quero que vocês bebam as águas, eu quero que vocês estejam na mentoria de vida, porque vocês querem transformar a vida de vocês. Porque vocês querem enxergar esse invisível que para mim é nítido. É claro como esse telefone. É claro como o sol que eu vejo todos os dias. Eu quero que vocês saiam desse mundo medíocre, sim, medíocre, e dominado por um outro lado, que a gente costuma dizer que é o lado B, que são os pensamentos, que são as lógicas dos pensamentos, que é a racionalidade das coisas, que é a quantidade de mentiras que você se conta todos os momentos através da leitura que você faz dos seus pensamentos, porque você acha que você é seus pensamentos. Esse vai ser o tema de amanhã. É. Quem você não é. Ah, quem você não é o tema de amanhã. Enfim, vocês estão compreendendo esse lugar que eu tô falando? É muito confuso? E se for muito confuso, eu tô acertando, porque eu quero, é isso mesmo. Eu quero que vocês se confundam completamente. Porque é só na confusão que a gente funde. É só na confusão que a gente quebra tudo isso que tá, todas as estruturas de vocês. E vocês confusos podem até se confundirem com entorpecidos, não importa o jeito que vocês vão ficar. Mas eu quero vocês confusos porque só assim há essa abertura pra gente entrar, pra gente entregar o tanto de coisa que a gente tem pra entregar. E que é pra você sim, mas eu tenho plena convicção que é só pra mim. Quem de vocês está assistindo, ou aliás, ouvindo, ou melhor, vendo, ou eu não sei, sentindo as lives, as últimas lives que a gente tem feito? A gente tem colocado umas fotos lá, umas fotos neutras, né, de imagens, umas imagens neutras. Quem de vocês fez alguma dasquelas do Mindset Evolution, das lives do Mindset Evolution? Quem de vocês? Escutou, ouviu, sentiu? Porque ali tá sendo entregue o que a gente vive. O ouro, tá? Eles trouxe bem certo. A gente tá entregando o ouro. Quem navegar naquele lugar... Todos os dias, nos últimos 10 anos. É o que ele tá falando. É aquilo que a gente vive todos os santos dias há 10 anos, praticamente. E é dali que tudo sai pra gente construir uma live, pra gente fazer água de Micael, pra gente... Enfim, pra gente fazer o que precisa ser feito na hora que tem que ser feito. O que precisa ser feito na hora que tem que ser feito. A Ellen disse eu, o Anderson disse eu, fiz até o dia 4. Gente, aquilo é o ouro. Aquilo, tanto quanto as águas de Micael, é a máxima. É o que tem de suprassumo em todo o ecossistema. É a partir dali, daquele mindset, daquele acesso na íntegra,
Se você linkar isso com Águas de Micael e tudo que o Thales vai trazer daqui a pouco, se você enxergar o invisível, eu arrisco dizer que blá 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 pro visível, tipo assim, para não falar um palavrão, dane-se até o visível. Eu fico por aqui e agora vem o grande mestre Thales Rossi na área. Gente, mas você volta daqui a pouco. Eu acho que eu volto sim. Sabendo que estamos nessa série de 3 lives, O Chamado, eu quero insistir, literalmente, que vocês sintam o chamado das Águas de Micael. Dessa vez tá sobrenatural, tá escancarado e tá muito diferente. As informações estão muito atualizadas. Quem não fez, trate de fazer de novo. Quem já fez, trate de fazer de novo. Quem não fez, corra para fazer. Além do que, a gente vai integrar a mentoria de vida, que também tá surreal, sobrenatural. A gente todo dia trabalha nela e a gente vai entregar assim os últimos 8 anos em 8 meses. Vocês vão ver que vai passar muito rápido e a gente vai linkar tudo que a gente viveu com o que a gente vive, com planos de ação, com realização, com materialização, enfim. Eu quero que vocês sintam o chamado. Eu quero que vocês, se vocês não vêm porque vocês querem, que vocês... Por amor? Se não vem por amor, vem pela dor. Se vocês não vêm pelo amor, que vocês venham pela dor. Que vocês então se apeguem ao nível de sofrimento que vocês vivem e falam, cara, isso é pra mim. Essa ferramenta é meu último... Sem contar que é o meu último recurso. Nossa terceira live é o fim do sofrimento. Terceira live, fim do sofrimento. Então, se você não vier pelo amor e pelo chamado, por algo que tá gritando aí em você e pulsando aqui, venham pela dor, venham solucionar seus problemas, porque aqui, na mentoria de vida, com Águas de Micael, dificilmente você vai sair essa pessoinha que você tá aí. Dificilmente. Mas enfim, torne o invisível visível aqui com a gente. Aprenda como fazer isso. Venha, meu amor. Opa! Cheguei por aqui, meus queridos. Como que vocês estão? Maravilha? Tem até um blush aqui. Entrou o J Prado. Muito bem, bora lá continuar aqui essa live maravilhosa, trazendo esse conteúdo abundante, esse conteúdo de consciência, esse conteúdo de transformação, né? As coisas que eu vou falar aqui agora, muitas pessoas já têm uma noção ou já sabem, mas talvez o jeito que eu vou trazer, a simplicidade com que eu vou falar, faça virar várias chaves aí para que você se conecte com novos níveis de consciência que não se conectou ainda, tá? Então o que eu vou pedir? Para que você toque aí no aviãozinho, ó, convide outras pessoas, né? Convidem aí as pessoas que vocês acreditam que tem a ver, né? Para escutar isso aqui, escutar o que a gente fala, o que a gente traz e que pode também receber essa transformação, né? Essa transformação do que a gente promove aqui, tá? Então a Mariana falou bem, né? Falou muito bem aí de todo esse contexto, fez uma introdução aí maravilhosa. Ela falou coisas aí que eu até então não sabia, né? Virou algumas chaves aqui, né? Dentro desse contexto que ela trouxe, do jeito que ela trouxe, tá? E aí é o seguinte, bora entender um pouco mais dessa questão do invisível ao visível, tá?
tudo no universo é energia. Tá? Isso é indiscutível. Né? Então, tudo funciona por padrões, por vibração, por ressonância. Isso muitos já devem saber, outros ainda não, mas não tem problema. O importante é que vocês saibam que o universo ele é regido por sistemas de funcionamento e por circuitos de funcionamento. Então não tem como tudo funcionar redondo do jeito que funciona, não tem como os planetas estarem flutuando no espaço, na velocidade que flutua, nessas órbitas, se não tiver um funcionamento por circuito, né, por sistemas. Então, isso quer dizer que tudo funciona sempre da mesma maneira. Então, não é que a Terra hoje está rodando assim e amanhã ela vai rodar assim, entende? Então, tudo sempre funciona da mesma maneira. Goste você ou não, saiba você ou não, o funcionamento do universo, do micro ao macro, é assim, tá? Você é assim, o seu corpo é assim, seus acessos são assim, seus pensamentos, suas ações, a sua vida, ela funciona assim, por padrões de funcionamento, circuitos de funcionamento, de ação e reação. Então, eu quero que você pense, né? Pense por um segundo aí um pouco na sua vida. Pense aí na sua vida e dá uma olhada rápida no seu passado e observa a sequência de eventos repetitivos. Só observa assim, a sequência de eventos repetitivos que te trouxeram para o momento onde você está agora, o momento em que você vive agora. Porque pode até parecer que está diferente, mas no fundo é o mesmo padrão. Só mudou alguns personagens, né? Talvez tenha mudado aí o local, né? Talvez seja outro local onde você vive, mas o resultado produzido é o mesmo. E muitas vezes até pior, né? Isso acontece porque você está vivendo de forma inconsciente e está preso no intelecto e agindo de acordo com a sua programação cerebral. É exatamente isso aí, é um software cerebral, né? Você está literalmente cumprindo a programação. É assim que funciona. Então, é como se fosse o seu computador, né? Quando você liga o computador, imediatamente ele faz tudo o que tem que fazer e ele abre na tela o que tem que abrir. Quando você dá um comando para ele, ele responde aquele comando. Por quê? Porque ele foi programado para isso, ele não vai fazer outra coisa. Quando você ligar ele, ele já sabe o que tem que fazer e vai deixar aquilo daquele jeito, porque ele segue o padrão de funcionamento do software. Tá? Ele só cumpre o que foi escrito lá, só cumpre a informação que foi colocada lá. Presta muita atenção aqui no que eu vou dizer agora. Você precisa saber que o mesmo mecanismo de ação, ele nunca produzirá resultados diferentes. Tá? Sempre ele vai produzir o mesmo resultado, por mais que você lute contra isso. Tá? Por mais que você tente, por mais que você ache que não tem como, você não vai conseguir produzir novos resultados. É uma programação, isso é uma programação que funciona por padrão. Então tem um padrão de funcionamento rodando aí dentro de você e ele sempre vai funcionar dessa maneira, produzindo sempre os mesmos resultados. Então esse é um ponto. E aí nós vamos aprofundar um pouco mais nesse assunto na live de amanhã, para que vocês acessem outros níveis de consciência, aprofundando ainda mais nesse assunto.
Então, para que vocês possam ter a consciência de como isso está funcionando e poder quebrar, né, definitivamente quebrar com esse padrão na sua vida. Porque, assim, é simples, é fácil, não é? Exige o quê? Exige tomada de consciência, em cima de tomada de consciência, para que você vá modulando o que tem que ser modulado para criar novos padrões. Então, dessa maneira, né, quando você começa a criar novos padrões, você sim começa a quebrar os padrões antigos e começa a viver em novos padrões, tá? É como se você instalasse um novo software e aí ele começa a rodar com uma programação feita por você, não uma programação que foi feita por outras pessoas, por outro contexto, pelo social, pelo lugar que você vive. Não é isso. Você faz uma programação de forma consciente e começa a quebrar aqueles padrões que não atendem às suas necessidades, que não atendem os seus desejos de evolução e de uma vida plena, uma vida mais gostosa de ser vivida, tá? Tudo isso a gente vai aprofundar um pouco mais ainda amanhã. Mas hoje eu quero que você entenda algumas premissas básicas desse funcionamento, tá? Para que você possa assumir o comando das suas energias e direcioná-las de acordo com os seus impulsos, entende? Seus impulsos internos, do seu coração, aquilo que vem da alma, que vem do espírito. Porque pensa bem, você tem uma mente, você tem um corpo, que tem um coração. Esse coração, ele não está ali só para ficar bombeando sangue para te manter vivo, para manter o corpo vivo. O coração, ele é uma bomba eletromagnética. Então, por que o coração ele pulsa, né? Ele pulsa para bombear o sangue. Lá dentro tem um nódulozinho que ele fica emitindo esses impulsos eletromagnéticos. Aí o coração se contrai, bombeia. Então ele passa a vida toda bombeando sangue e emitindo. É uma bomba eletromagnética de emissão de impulsos. Qual que é o detalhe aí? Que tipo de informação que está circulando no seu corpo e que tipo de informação que o seu coração está bombeando? Esses impulsos eletromagnéticos, eles replicam a informação da sua mente. Só para você entender. Ou eles replicam os comandos da sua consciência. O que nós estamos falando aqui é sobre assumir o comando. Preste atenção nisso. Assumir o comando das ferramentas mais importantes que você tem para viver de forma plena aqui nesse planeta. Quais são as ferramentas mais importantes que você tem? É o seu carro, é o seu conhecimento, é o seu trabalho, quais são as ferramentas? Você sabe me dizer? Escreve aí no chat. Quais são as ferramentas mais importantes que você tem para viver aqui nesse planeta? Então, presta muita atenção nisso, tá? Se você não tiver no comando da sua mente e do seu corpo, você vai viver na compulsividade. Entenda isso. Isso é fato. Isso é fato. Se você não tiver no comando, a sua mente, ela toma o controle, ela conduz o seu corpo, e aí o seu corpo e a sua mente, sem ninguém comandando, eles entram naturalmente na compulsividade. Fica sem controle, desgovernado, e aí você passa a viver uma vida no sofrimento. Entendam isso. É difícil de entender o que eu estou falando? É difícil de
criar uma linha de raciocínio, pense bem, você é um ser, né, uma consciência que para habitar esse planeta e viver aqui, precisa de ter um veículo, precisa ter um corpo, precisa ter uma mente que executa as coisas, mas tanto essa mente quanto esse corpo, eles precisam de comandos, precisam ser comandados, tá? Não tem como você deixar a deriva, porque senão vai entrar na compulsividade, não tem como. Se você tem compulsividade na sua vida, seja em qualquer área, tá? Se você tem esses rompantes de compulsividade, saiba, você não está no comando. Quem está governando é a sua mente e o seu corpo. Pelo menos naquelas áreas. Tá? Pode ser que em outras ainda você consegue se situar e comandar. Mas de uma forma geral, se existe essa compulsividade em algumas áreas, possivelmente eles também comandam as outras áreas, tá? Sem a sua consciência. Você está numa subconsciência, numa inconsciência e não consegue literalmente pegar e seguir nesse nível de comando, tá? Agora eu posso te falar o seguinte: se você assume, oi my love, uau, olha o que eu ganhei aqui, ó. Thank you. Chegou uma princesa linda e me deu um presente aqui, ó. Isso aqui faz parte do comando. Se você não está no comando da sua mente e do seu corpo, você não vai receber isso aqui também, ó. Então, é o seguinte, eu posso te garantir o seguinte: se você assumir o comando e colocar o seu corpo e a sua mente a seu favor, para criar a vida que você merece, sim, você não vai acreditar, você vai se surpreender com as maravilhas que você irá criar. Porque o seu corpo e a sua mente, elas estão aqui para trabalhar para você. Eles dependem de você, não é você que depende deles. Eles dependem de você para comandar, para direcionar, para dizer o que precisa ser feito, na hora que tem que ser feito, como que tem que construir, aonde que vai e que direção que vai. Isso é tudo você, a partir da sua consciência, trabalhando nesse nível de comando, tá? É preciso entender isso de uma vez por todas. Então, nesses 3 dias de live, vocês vão aprender como assumir esse comando e sair definitivamente do sofrimento. A live de amanhã, eu até comentei a hora que a Mariana estava aqui, a live de amanhã, o tema da live é quem você não é. Então você vai descobrir quem você não é e eu vou te apontar caminhos para você enxergar quem você pode ser, ou o que você pode ser, o que você é, tá? Mas quem você não é, você vai descobrir logo. E o direcionamento que vou te dar é para você ir direto na fonte, ok? Então, presta atenção aqui. E só lembrando, amanhã a live é essa, não quem você não é. E no terceiro dia, na quarta-feira, a live é o fim do sofrimento, tá? Definitivamente você vai identificar por que você sofre. E aí a decisão é sua, continuar no sofrimento, continuar sofrendo, enfim, a vida é sua, a condição é sua. O meu papel aqui é trazer isso à plena consciência, para que você tome consciência de coisas que você não está consciente, ok? E que possa realmente assumir esse comando. Então, presta atenção aqui. Para definitivamente aprender e transformar a sua realidade, você precisa entender o seguinte: com certeza você já... Deixa eu ver como que eu coloco isso. Com certeza você já ouviu
falar essa expressão de que tudo é energia, né? Isso não é novo, isso aí você escuta a todo momento, de que tudo é energia. Por quê? Porque isso é comprovado cientificamente, com vários experimentos ao redor do mundo, e não tem nem o que discutir. Isso já é muito falado, já é muito provado, tem muitos experimentos em relação a isso. Agora, você sabia que tudo que você vê, que você consegue tocar, todas as coisas materializadas, toda essa massa densa, ela representa apenas 4% do todo? 4% do todo. O restante, o que a gente não consegue ver, os 96% são matéria escura e energia escura. E é aqui, nesses 96% que está o nosso maior potencial de ação. Então você pode procurar, isso não sou eu que estou falando, você pode procurar até no Google esse percentual de coisas materializadas, isso vai aparecer. Isso já é muito estudado, não é de agora. Porém, nesse mar de energia, é como se fôssemos cegos, literalmente. Então é literalmente como se fôssemos cegos. Por que eu estou dizendo isso? Porque é o seguinte, a nossa visão, né, que é um dos nossos sentidos, a nossa visão, ela representa 80% dos nossos 5 sentidos. Ela é a que tem a maior representatividade. Ela representa 80% dos nossos 5 sentidos. Então, sendo assim, você tende a fazer o quê? Vê se vocês estão me acompanhando. Você tende a fazer o quê? Esses 80% dos seus 5 sentidos está na visão, né? Você tende a acreditar somente naquilo que você vê. Por isso que a gente trouxe esse tema hoje, do invisível ao visível. Gente, o invisível é 96%, o visível é 4%. E aí, você tem 80% da sua dinâmica colocada na visão. É por isso que você acredita só naquilo que você vê. E esse é o problema. Aqui está o seu gargalo. É onde você fica patinando sem sair do lugar. Por você depender 80% da sua visão, você tem dificuldade de acessar o invisível. E é por isso que você não sai do lugar. Porque as informações, elas estão no invisível. Né? A maior parte delas. 96%. Aí eu vou te explicar. É o seguinte. A nossa visão, ela é maravilhosa. É uma bênção de Deus. Mas olha só o problema. Ela é muito limitada em relação ao todo. Tá? Ela é muito limitada. O espectro do visível, eu não vou aprofundar nisso, mas só para vocês terem uma noção geral e mais ampla, o espectro do visível, aquilo que podemos ver, né, aquilo que a gente pode ver com os nossos olhos, é uma parte muito pequena da faixa total de radiação eletromagnética. A faixa do espectro do visível, para vocês terem uma ideia, ela inclui as cores do arco-íris. Né? Começa na cor violeta, que ela tem um menor comprimento de onda, e termina com a cor vermelha, que é o maior comprimento de onda. Em relação à faixa total de radiação eletromagnética, o espectro do visível representa apenas uma parcela. E ela é bem pequena, vocês podem procura aí no Google. Espectro do visível, que vocês vão saber, vocês vão ver qual é a faixinha ali
bem pequenininha assim, que a gente consegue ver com os nossos olhos. A maior parte da radiação eletromagnética não é visível para os nossos olhos. A faixa completa da radiação eletromagnética inclui onda de rádio, micro-ondas, infravermelho, ultravioleta, raio-x, raio gama e muitos outros. Portanto, a porcentagem do espectro visível em relação a toda essa faixa, que é uma faixa muito extensa, vocês vão ver lá, tem a imagem, é uma faixa muito extensa, e o visível ela fica bem no meio assim, ó, bem pequenininho. Então, toda essa radiação eletromagnética, o nosso visível ela representa apenas uma fração bem pequena do total. E por que, então, não utilizamos nossos outros sentidos, né, nossa percepção extrasensorial? Por quê? Se o visível, o espectro do visível, ele é limitado desse jeito, por que a gente não trabalha os outros sentidos? Que é extrasensorial. Você acha que um cego ele tem mais percepção do que você ou menos? E você que enxerga com visão, claramente, colorido, com certeza ele tem muito mais percepção desse todo do que você. Isso, ele, ainda mais se é uma pessoa que nasceu com essa deficiência, tá? Então, o que a gente deveria fazer realmente era ser treinado para usar essas percepções extrasensoriais, não ficar só dependendo da nossa visão e aquela história de ver para crer, né? Primeiro que você, nessas informações que você vai acessando, você, com a sua visão, elas são contaminadas, elas são enviesadas, na verdade, por aquilo que você deseja. Elas têm esse viés. Então, às vezes, você está tão focado numa coisa, está tão preso em um determinado padrão, que a sua visão, ela acaba enxergando só aquilo. E se aquilo é algo que limita a sua vida, que atrapalha o seu contexto de vida, com certeza os resultados que vão ser gerados aí, eles não serão agradáveis, né, para a sua vida e para todo o seu contexto de vida, tá? E um dos problemas aí também é que a gente não foi treinado para acessar a fonte da criação, né? A gente não foi treinado para acessar o cerne ali da criação. Pelo contrário, a informação que sempre nos trazem, né, desde a nossa criação, ou na escola, ou na religião, seja lá o que, é que Deus está sentado lá no trono, em algum lugar no paraíso aí, que a gente nem sabe onde que é, e está muito distante da gente, né? Então, a gente não foi treinado para ter acesso direto aí à fonte. E esse acesso direto à fonte, esse acesso aos 96% que corresponde a esse invisível, é onde está o maior potencial de criação. Então você não foi treinado para acessar o invisível e trazer isso para o visível, porque se você tivesse sido treinado, o contexto seria diferente, a história seria outra. Então tudo que existe no mundo hoje, ele não foi criado, né? Ele não foi criado por você, não foi criado por alguém, ele já existe no invisível, né? Tudo que você vê, ele já existe no invisível. O que aconteceu é que foi acessada a informação no invisível e materializada aqui. É simples assim. Então eu escuto muita gente falar, tudo já existe, já foi criado e tal, e não tem nenhuma ação, fica parado, né? Então se tudo já existe, eu não preciso fazer nada. Não é bem assim. Então tudo já existe
já tem ali o seu arquétipo, precisa o quê? Acessar a informação e trazer ela e materializar. Esse é o nosso papel aqui como criadores, co-criadores, seja lá o nome que você queira dar a isso. Você que está subindo umas perguntas aqui, bom, depois eu vejo e respondo. Então, veja bem, agora que a gente já sabe que tudo é energia e que basicamente são prótons, nêutrons, elétrons em constante circulação, criando as coisas que a gente vê, que a gente toca, né? Criando todo esse contexto palpável, vamos dizer assim, porque a gente já sabe que o restante a gente não consegue ver e a percepção ela é destreinada para isso, né? Aí eu te pergunto, o que determina como as coisas são formadas? Você já sabe, eu já contextualizei. Agora tem um ponto chave aqui. Tudo é energia, você já sabe que são prótons, nêutrons, elétrons e que são as partículas maiores. Mas o que determina como as coisas são formadas? Né? Como as coisas podem ser transformadas? Aí eu te pergunto, você sabe me responder? Quem sabe responde aí. Coloca aí no chatzinho como as coisas são formadas, como elas são transformadas. Vocês já pararam para pensar nisso? Eu vou explicar. E para isso tem uma fórmula, que é bem simples. Anotem essa fórmula aí e coloque ela na porta da geladeira, para que você possa olhar todo dia, ou pregue ela no espelho do seu quarto, para que você possa enxergar todo dia essa fórmula. E a fórmula é simples, assim: energia mais informação é igual a forma. Então você pode me perguntar, mas como as coisas são criadas? Né? Como eu posso transformar uma coisa, ou a minha vida, ou a minha situação, dessa maneira? Energia mais informação é igual a forma. Podemos usar assim também, ó, forma mais energia mais informação é igual a transformação. Então, se você quer criar uma forma nova, energia mais informação vai criar uma nova forma. Mas se tem algo que já existe, já está funcionando, tem a forma, tem a energia, você troca a informação e vai ter uma transformação. Aí, só para vocês saberem, informar é uma palavra que vem do latim, de informare, tá? E ela significa modelar, dar forma. Essa é a tradução dessa palavra. Então, a informação é que dá a forma. Precisa entender isso. Se você não troca a informação, não tem como trocar a forma e nem tampouco criar uma nova forma. Gravem isso. Tudo depende da informação. Então não basta só você saber que tudo é energia, blá, 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 blá. Precisa saber que para modificar a forma, para transformar a forma ou criar uma nova forma, tem que trocar a informação, tem que trazer uma informação nova para aquele contexto, para que ele movimente a energia e para que ele crie uma nova forma. É através da informação. Agora, sim, não basta também você saber o que fazer. Tem que saber como fazer para criar essa nova forma ou transformar uma forma existente. Que é exatamente isso aí que eu acabei de falar. Tá? Você tem que acessar essa informação, né? E incluir ela dentro do contexto. E aí ela começa a modificar toda a frequência, toda a vibração, e ela vai criando uma nova forma.
Por isso que eu digo assim, se você deixar por conta da sua mente e do seu corpo, eles vão criar o que está no software. Eles vão criar sempre o que está na programação do padrão mental. Então, mas a pergunta que não quer calar, como que você troca a informação? Como que você troca a informação e tal. Então, vocês já aprenderam que tudo funciona por padrões. Isso aí é fato, tá? Então, as energias funcionam por padrões de frequência, vibração e ressonância, ok? Então, isso já está certo aí para vocês. Então, tudo funciona por padrão, tudo funciona por frequência, por vibração e por ressonância. Então, para que a gente entre na mesma página, né? Para que a gente fique alinhado com essas informações, vamos equalizar o entendimento disso da seguinte maneira. Primeiro, o que é frequência, o que é vibração e o que é ressonância. Não vou aprofundar nisso, isso aí é parte teórica, pode procurar no Google aí, vai ter infinidade de informações sobre isso. Mas só para contextualizar, a frequência, ela é a frequência, vibração e ressonância são conceitos relacionados à física e à mecânica de sistemas vibratórios, tá? Isso é da física, é uma área da física. Então, a frequência, em termos mais simples, é a quantidade de vezes que um objeto vibra ou oscila em um segundo. Então, isso é chamado de frequência. Então, se o objeto vibra 10 vezes em um segundo, a sua frequência é de 10 Hz. É assim que funciona. A vibração, ela é o movimento oscilatório de um objeto ou de um sistema em torno de um ponto de equilíbrio. Então, geralmente essa vibração ela é causada por forças externas que vêm e começam a perturbar aqui esse ponto de equilíbrio e geram um tipo de vibração, tá? Então é simples assim. E a ressonância ela é o fenômeno em que um objeto ou um sistema vibra com intensidade amplificada quando ele é excitado por uma força externa da mesma frequência que a sua própria. Então, isso aqui explica assim, por que você atrai coisas que você não quer. Porque você está vibrando naquela frequência, né? E tem outra aqui que está vibrando na mesma frequência. Elas se aproximam e por ressonância elas começam a gerar um movimento amplificado. Elas têm uma frequência vibracional que faz com que elas se aproximem e fiquem ali. E aí você não sabe por que todo aquele negócio, aquela coisa está toda hora aparecendo na sua vida. É por conta da frequência que você vibra e por ressonância você atrai outras coisas e também é atraído para outras coisas. Sabendo disso, eu te pergunto, e uma reflexão é rápida e simples: qual é a sua vibração hoje? Né? Qual é a frequência dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, das suas ações? Qual a frequência da sua vida? Ela está entrando em ressonância com o quê? Só dá um panorama geral. Está entrando em ressonância com o quê? É só uma reflexão, não é uma introspecção. Porque introspecção é um lixo. Não entre nesse veneno. O que você está atraindo para a sua vida? Você está enxergando o invisível, né? Olha o espectro. E outra coisa também, pelo que você está sendo atraída, né? Atraído por causa da sua vibração. Porque tanto você atrai, como também é atraído por conta da vibração, de outros contextos. Então, faça essas reflexões e você vai ver que tudo na sua vida é assim.
Porque você é assim. Tudo na sua vida acontece dessa maneira por conta da frequência e vibração. Então tudo é assim porque você é assim, goste você ou não. Tudo está funcionando por padrões, lembram disso que eu falei lá no começo? Tudo funciona por padrões. Ou seja, aquilo que você está vibrando é aquilo que você está atraindo e vice-versa. Não tem segredo. Mas Thales, eu não quero essas coisas na minha vida. Como eu faço então para transformar a minha situação de vida? Essa é a pergunta que eu mais recebo. Como eu faço para transformar a minha situação de vida? Porque eu não quero mais essas coisas acontecendo, eu não aguento mais. Como eu faço? Como eu faço para parar de atrair essas situações indesejadas para a minha vida? Eu vou te falar. Você precisa primeiro trocar a informação, para depois trocar a forma. Eu acabei de falar lá atrás, ou seja, transformar a forma. A chave para trocar a frequência e a vibração é trocar a informação. Prestem muita atenção nisso. Se vocês não entenderem isso, pode esquecer. Vai continuar patinando no mesmo lugar. Então, informação mais energia, nova forma. Dá para entender? A informação, ela movimenta aquelas moléculas, prótons, nêutrons, elétrons, movimenta todo aquele sistema e começa a criar uma nova forma. Tudo é a partir da informação. Então, em resumo, só será possível trocar a sua frequência e transformar a sua situação de vida trocando a informação. Ou seja, precisa trocar o seu mindset e as informações que circulam nos seus pensamentos, que geram os seus sentimentos e que criam as suas ações. Por quê? Porque se eles funcionam por padrões de funcionamento, você já sabe que os mesmos mecanismos criam sempre os mesmos resultados. Vamos trocar? Vamos trocar. Quer outra vida? Quer outra vida. Precisa trocar o mindset. E precisa trocar as informações. Tá? Para circular novos pensamentos, novos sentimentos e novas ações. Agora, como você faz para acessar novas informações? Porque se eu estou falando de informações, se eu estou falando para troca de mindset, você vai precisar acessar novas informações. E como você faz para acessar novas informações? Porque não tem como trocar a informação acessando elas dentro da mesma faixa de frequência que você está habitualmente acostumado a acessar. Porque aí você vai continuar na mesma. Você precisa acessar novas informações em novas faixas de frequência, em novos níveis de consciência. Mas Thales, eu não tenho ideia de como fazer isso. Eu não tenho ideia do caminho a seguir. Então, calma. Calma, relaxa. Primeiro ponto é você entender isso, compreender que é assim que funciona. Relaxa, porque é para isso que nós estamos aqui, eu e a Mariana. Para te conduzir ao acesso a essas novas faixas de frequência. Porque para isso, para a gente aqui, que vive isso há muito tempo, pelo menos 10 anos, diariamente, isso já se tornou para a gente algo natural. Entende? Mas nem sempre foi assim. A gente também tinha dificuldades nesse sentido. Mas o nosso sofrimento e a nossa dor fez com que a gente buscasse de uma forma tão intensa esses acessos, essas informações, essa forma de trocar a forma, de não aceitar de nenhum jeito as coisas como elas são, como elas eram,
a gente foi acessando essas informações, tá? Foi acessando esses níveis de consciência mais elevados. E é para isso que a gente está aqui, para conduzir vocês a acessar essas novas faixas de frequência, a acessar esses níveis de consciência mais elevados. Muito mais que a gente foi acessando e a gente acessa, a gente sentiu um chamado, né? Que é a série. E mais do que esse chamado, a gente se disponibilizou, a gente se entregou para esse processo todo. E aí, então, a gente acessa e a gente é acessado por toda uma espiritualidade. A Mariana está falando aqui que a gente se entregou para todo esse contexto, né? E quando você chega nesse nível de entrega, você tanto acessa quanto você é acessado, tá? É uma via de mão dupla, né? Então tem os dois lados aí. Então nós sabemos, né? Nós sabemos como fazer isso, tá? Hoje isso como eu já falei, é algo natural para nós, tá? E nós temos ferramentas desenvolvidas para que você também possa acessar. Porque ao longo desses últimos 10 anos, ao longo da nossa jornada aí, nós desenvolvemos várias ferramentas. Acessando as informações do invisível, sendo acessado pelo invisível e coisas sendo materializadas para que o nosso processo fosse cada vez mais atualizado, cada vez mais rápido, tá? Então nós desenvolvemos ferramentas incríveis e transformadoras. Uma delas já impactou e transformou o mindset de mais de 10 mil pessoas. Essa ferramenta, que é a ferramenta de expansão de consciência, que tem o nome de Águas de Micael, nós vamos falar dela aí nos próximos dias, vamos falar amanhã, vamos falar na quarta-feira, nas próximas lives. É uma ferramenta muito poderosa. Pergunta aí quem tomou já as águas. Quem já tomou aí as Águas de Micael, coloca aí, eu já. Aí pode dar o seu relato aí, se é poderosa ou se não é. Sou eu que estou falando, eu vivenciei isso e já vi muitas pessoas também vivenciando esse processo. Já acompanhei muitas. Por isso que a gente criou agora a mentoria de vida nessa retomada de produção das Águas de Micael, para quem sentiu o chamado e quiser entrar na mentoria e fazer o processo das Águas de Micael. Nós vamos acompanhar e trazer todo esse nosso conhecimento, essa nossa experiência dos últimos 8 anos e vamos inserir dentro desse pacote de 8 meses. Então, vai ser uma coisa muito intensa. Já me perguntaram se vai ser intenso. Vai ser intenso. Não tem como ser uma coisa leve. Mas tem uma chave. Intenso, porém divertido. Não, intenso, porém divertido, é lógico. Com certeza. Então as Águas de Micael, elas são muito poderosas. Elas têm as frequências que são capazes de fazer a reestruturação do seu líquido corporal. Isso é uma coisa assim impressionante, né? Por quê? Porque ele coloca você vibrando em ressonância com níveis elevados de consciência, para que você possa acessar informações que você nunca acessou, informações que hoje você não acessa. Então quem fez o processo aí já sabe que isso funciona dessa maneira. Isso foi assim com a gente, com muitas outras pessoas, e é assim, esse é o propósito. Amanhã e depois nós vamos falar mais sobre as águas, sobre o processo de transformação que eles promovem, e também vamos falar da mentoria, tá? Então, de um modo geral, era esse contexto que eu gostaria de trazer para vocês. Nós já estamos aí mais de 1 hora. A Mariana trouxe um pouco do contexto, eu continuei aqui para que vocês pudessem entender de uma forma simples, tá? Não quis complicar aqui, não é complexo. Eu quero que vocês entendam que é simples, né? As coisas de Deus, elas são simples. A gente não precisa complicar, precisa só saber como que acessa, precisa ter essa proximidade, precisa ter essa intimidade com a fonte,
para que você acesse e seja acessado, para que você entre em ressonância com aquilo. Porque entenda, você não vai ser absorvido pela fonte, não vai ter esse acesso à fonte se você estiver muito fora, sua frequência estiver fora, sua ressonância com aquilo está fora. Porque é você, a fonte está aqui, você está aqui, é você que tem que ir buscar e se alinhar aqui. É simples assim. E as nossas ferramentas, inclusive Águas de Micael, o objetivo dela é esse. E aí você não tem nada no mundo parecido com isso. Esse é o único elemento no mundo com esse propósito de expansão da consciência, com essa tecnologia que foi criada pela gente. Não existe. Então ou você faz aqui ou não vai fazer em outro lugar. Porque dessa maneira, dessa forma, com essas propriedades, é só aqui que você vai encontrar. Tá? Então é o seguinte, eu quero deixar para vocês uma tarefa de casa, tá? Para que vocês possam sentir como funciona toda essa questão de trocar a frequência, vibrar de outra maneira, acessar novas informações e ainda acessar a fonte. Então eu vi aqui várias pessoas, algumas delas aqui já fizeram esse processo, mas eu quero ainda assim dar um presente para vocês, né? Quero que vocês sintam como é uma conexão consciente, como que é fazer uma conexão consciente direto na fonte. Quero que vocês possam sentir, através dos outros sentidos, né? Através da sua percepção, como que é estar com os pensamentos organizados e as emoções controladas. Quero que vocês realmente sintam como é poderoso estar 100% na presença. Quero que experimentem como é estar 100% na consciência. Tá? Esse é o objetivo. Então, nós vamos dar um presente a vocês, que é o acesso ao neurocentramento criativo. Essa é uma técnica que a gente criou foi criado por nós aí em 2017, 2018, se eu não me engano. E por quê? Porque era uma necessidade nossa de ter um mecanismo que imediatamente você organizasse as informações do seu cérebro, as informações, as emoções, os pensamentos, os sentimentos, as memórias, organizasse de uma maneira tão rápida que aquilo abrisse um espaço para que você se conectasse na fonte. E foi assim, né? A gente criou esse mecanismo, a gente utilizou ele muito, e muitas pessoas também fizeram esse treinamento, o neurocentramento criativo, que é para você acessar a fonte, acessar as informações direto da fonte. Você que é um criador da sua própria vida, então o neurocentramento criativo é para que você acesse a energia da criação e traga isso para o seu contexto atual de vida. Organize os seus pensamentos, seus sentimentos, as suas emoções e sinta como é acessar a fonte direto, sem intermediário, na pura conexão. Então, essa é uma explicação simples do neurocentramento. Vocês acessando lá o treinamento, tem toda a explicação, tem um vídeo, tem áudio da Mariana, que vocês vão ser um áudio guiado para que vocês façam o neurocentramento. Então eu quero que vocês façam aí o neurocentramento e depois nos dê um relato aí, tá? Só que para isso é o seguinte, para esse presente, né, para que vocês possam receber esse presente, eu vou pedir que vocês mandem no direct aqui do Instagram mesmo o e-mail de vocês, para que eu possa cadastrar lá na plataforma e liberar o acesso, porque esse treinamento está numa plataforma. Então eu cadastro o e-mail de vocês lá e vocês já recebem o acesso para que possam fazer esse neurocentramento, esse treinamento que a gente criou e se beneficiar disso, tá? Amanhã eu quero vocês trazendo aqui para a gente experiências relacionadas aí
ao processo do neurocentramento criativo. Combinado? Então é o seguinte, vamos... alguém tem alguma pergunta? Quer perguntar alguma coisa? E a gente já vai, eu respondo algumas perguntas, a gente vai se direcionando aí para os finalmente. Lembrando que voltamos amanhã com a nossa live Quem Você Não É. Vamos abordar aí nessa mesma linha de mindset disruptivo, para que você chegue logo aonde tem que chegar e faça logo o que tem que ser feito na hora que tiver que ser feito. Combinado? Combinado. Como fala minha filha, combinado, papai? Então, combinado aí? Você tem algumas coisas a acrescentar? Não, acho que não. Eu vou me despedir aqui, você faz um fechamento, que eu já preciso ir logo ali. Eu tô bem também. Você tá bem também? Pessoal, então, tá bom. Vamos encerrando por aqui. Agradeço aí a presença de todos. Façam o neurocentramento. Já mandem aí no direct o e-mail de vocês, que eu já vou liberar na plataforma, para que vocês já possam ter acesso ainda hoje. E aí façam o neurocentramento, que eu tenho certeza que vocês vão dormir de um jeito e acordar de outro. Não tem como, tá? E amanhã vocês contem aí pra gente a experiência de vocês, ok? Então um beijo grande e nos vemos amanhã. Até amanhã, pessoal. Valeu!